pelo que eu observei, o Flamengo pecou no sistema defensivo, né? Na marcação da bola parada. Foram 2 gols de bola parada. O Flamengo pecou também na finalização com o Gabigol. Mas o Flamengo ainda não decidiu o seu sistema de jogo. Ora joga no 4-1-3-2, que foi o sistema vencedor no passado, mas o Domi gosta de jogar no 4-3-3, com 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, botando um centroavante dentro da área, e esse aí, nesse jogo, foi o Gabriel Barbosa, que desperdiçou as melhores oportunidades. Então tem muita coisa para ser ajustada. O Domi ainda não entendeu que é campeonato brasileiro, tem aí gigantes do futebol brasileiro, que podem não ser gigantes no cenário nacional, mas são gigantes no cenário estadual. E o Ceará é um desses, bem organizado, bem treinado pelo Guto Ferreira. E aí o Flamengo não criou, não foi forte o suficiente para poder surpreender o Ceará lá no Castelão. Eu acho que isso precisa ser conversado, precisa ser falado. A desculpa é que tem jogo, e jogo importante, da Libertadores no meio de semana, mas se ficar desperdiçando pontos importantes, como nesse jogo contra o Ceará, dificilmente o Flamengo vai estar lá na frente da tabela. Mas, dos males o menor, né? O único time do G4 a vencer foi o Atlético Mineiro. Então, a distância continua a mesma do Flamengo para o líder internacional. Muito bem, é verdade, a rodada foi boa para o Galo, hein? Ô, Ilan, estou recebendo a mensagem aqui do Príncipe Rubro-Negro. E ele está dizendo o seguinte: o Domi ainda não me convenceu, ainda desconfio do trabalho dele. É aquela história, né, Ilan? O cara venceu 4 partidas seguidas, aí a torcida começou a encher a bola dele. Agora vai. Uma parte da torcida. Outra ficou desconfiada. Quem estava desconfiado, agora com a derrota de ontem, voltou a um alto grau de desconfiança, Ilan. O Príncipe, inclusive, é um desses que não tinha se convencido nem com as 4 vitórias consecutivas, né? Estava desconfiado ainda, nunca aprovou por completo, nunca se convenceu totalmente do trabalho do Domenech. Tem uma parte da torcida do Flamengo que ainda está nessa situação, né? Não está totalmente convencida, por exemplo, do tal rodízio de jogadores que faz o Domenech, né? Ontem ele poupou mais alguns, poupou o Arrascaeta, poupou o Gerson. Enfim, o que a gente percebe é que o Domenech não consegue, eu percebo, pelo menos acho isso, não consegue encontrar uma total segurança, uma total sequência, como já disse o Edmundo, nem no esquema de jogo, né? Ele varia muito, ele mexe muito na forma do Flamengo jogar, ele parece ainda ter dúvidas sobre o próprio elenco. O Flamengo ontem terminou o jogo com, se não estou enganado, com 3 centroavantes em campo, né? Pedro, com o Gabigol e o Lincoln. Terminou com esses 3 em campo. Exato. E não dava para saber exatamente a função de cada um. Eu acho que o Pedro estava centralizado, eu acho que o Pedro ali tinha a função do 9, acho, né? Não sei exatamente que função estava fazendo o Lincoln. Então, assim, nós já conhecemos razoavelmente bem esse time do Flamengo desde o ano passado. O Domi não conhece tão bem assim, ele chegou não tem muito tempo, claro que a essa altura do campeonato acho que já deu para conhecer um pouco melhor, mas não dá para fazer, para cometer erros durante o jogo, em mexidas, não dá para cometer erros na escalação do time, em substituições. Eu vejo muita gente ainda reclamando de substituições no Flamengo, porque o Domi, quando começa, às vezes, o jogo com uma escalação que parece razoável, no segundo tempo, ele, quando quer acertar a coisa, ele faz uma substituição desastrada. O Flamengo não chegou a fazer um primeiro tempo ruim ontem, não. Até criou chances boas, poderia ter saído na frente. Gabigol teve 2 oportunidades muito boas, né? Oportunidades que ele não perderia em condições normais. E acho que se ele tivesse convertido ao menos uma delas, a história teria sido diferente. O Flamengo saindo na frente contra o Ceará lá, a história seria outra. Só que voltou para o segundo tempo, depois de ter perdido aquelas oportunidades no primeiro tempo, com o Ceará com um pouco mais de apetite, Flamengo um pouco desatento ali na defesa, né? Tomou 2 gols
que não poderia tomar ali no miolo, ali dentro da zaga, com espaço para quem cabeceou a bola. No segundo gol foi um chute de... foi uma conclusão de chapa ali, mas o primeiro foi de cabeça. Enfim, bolas que os zagueiros não podem perder. Então eu vi um Flamengo ontem vulnerável, mal no segundo tempo, mal ameaçou, mesmo depois de tomar 2-0, não chegou a ameaçar praticamente o gol do Ceará. E, repito, ainda vejo o Domenech com algumas inseguranças, com algumas inconsistências no conhecimento dele em relação ao elenco. Não estou duvidando do conhecimento de futebol ou na capacidade do Domenech em relação ao que ele sabe sobre futebol. Mas ele ainda me parece um pouco perdido em relação a alguns jogadores, ou mesmo numa certeza, numa convicção sobre a forma de jogar do Flamengo. Ele não está apostando numa única fórmula. Você pode dizer, mas aí depende de cada adversário. Mas não é disso que se trata. A gente vê muita variação, a gente vê muita mudança nesse time do Flamengo, e não é apenas em função do adversário. Ele, a mim, parece ter ainda algumas dúvidas em relação ao que ele deve fazer, ou a quem deve escalar, ou a forma que o Flamengo deve jogar. É verdade, o que me parece até normal pelo tempo, né? Ele tem um mês aqui, mas de vez em quando ele faz algumas apostas que não dão certo. Como ontem, por exemplo, Michael e Vitinho, ele apostou e os jogadores não renderam, e o Rodrigo Caio foi o único efetivamente poupado ontem, né? Os demais não foram relacionados. O Arrascaeta, o Felipe Luiz ficaram no Rio de Janeiro se recuperando aí de desgaste muscular, Bruno Henrique, Pedro Rocha, os outros que não participaram tinham algum motivo. Ô, Fábio Azevedo, você concorda com a análise do José Ilan? Concordo, João, e por isso eu venho pedindo aqui nos canais Fox Sports aquela máxima, mas isso acho que não chegou até agora aos ouvidos do Domi. Menos é mais. Ele não conhece o Flamengo e não conhece os adversários do Flamengo, óbvio. Ele chegou e, vamos embora, tem jogo já domingo, e ele já estreou. Ele fez uma salada no jogo com o Atlético Mineiro, aí ele explicou, aí demonstrando o seu conhecimento, que eu também não duvido, mas aí já quis ensinar, e aí me incomoda isso um pouco, né? O Atlético Mineiro colocou 5 zagueiros, eu botei 5 atacantes para espelhar, ok. E o meio-campo a bola não passava, porque não tinha quem pensasse, né? Então não adianta, se você espelha o time, mas não tem quem pense o jogo. Não é só para lá e para cá o jogo, não é a sanfona isso aqui, né? Então, e ontem, de novo, assim, ele não conhece os adversários, ele mexe muito. O Lincoln, o Michael, toda vez que entram perdidos no time do Flamengo. Perdidos. O Vitinho é outro que está irritando o torcedor. E ele vai tentando, mas menos é mais. Mexe o mínimo possível. Eu não vou comparar o trabalho dele com o Jorge Jesus, que seria até deselegante, no mínimo, porque o Jorge Jesus teve tempo para trabalhar. Mas qual era a máxima do Jorge Jesus? Descanso no treino, intensidade no jogo. Ele dá intensidade no treino e descansa no jogo. Eu não entendo. O Edmundo está aqui, foi jogador de altíssimo nível. Todo jogador quer sequência. Aí o cara joga 2, 3 no quarto jogo. Não, tira um pouquinho, porque é melhor dar uma parada e tal. Aí o Nareba Vascão mandou um meme para mim ontem, muito interessante, João. Porque no duelo do rodízio, ganhou quem entende mais do rodízio. Que foi o Guardiola, né, João? Opa! Essa daí foi boa. Aliás, o Guto Ferreira ele usou contra o Flamengo ontem a mesma estratégia que ele usou contra o Sampaoli no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, na reta final da Copa do Nordeste contra o Rogério Ceni e o Roger Machado, e ele vem conseguindo aí se dar bem nessas situações. Leandro Quesada, agora vem aí Libertadores da América. Flamengo só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro dia 27 de setembro e será contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então até lá, Flamengo que viaja amanhã para o Equador, fica por lá durante mais de uma semana para jogar contra Del Valle e Barcelona de Guayaquil. A gente tem a classificação do grupo do Flamengo, Grupo A, Libertadores da América. E a gente vê ali que o Flamengo está bem. Independiente Del Valle é o líder, Flamengo é o segundo colocado. O Del Valle tem um saldo melhor, por isso está na liderança. Júnior, Barranquilla e Barcelona perderam os 2 primeiros jogos, ou seja, o jogo de quinta
É jogo para liderança. E o Del Valle, depois da volta no futebol no Equador, não perdeu nenhum jogo, Quesada. É o líder lá do equatoriano. O Flamengo vai para a Libertadores com o peso dessa derrota no Brasileirão, Quesada. Pois é, e adversários que já se conhecem, é bom a gente destacar, não é? Com o Flamengo levando vantagem, João. Olha, se o Flamengo conquistar 4 pontos nesses 2 jogos, tá de bom tamanho. Claro que o ideal será, ou seria, né? Colocar aqui no condicional, seria ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos com 12, aí já garante a classificação. Pelo menos a segunda colocação nesse grupo. Acho que já deu tempo para o Domi pensar algumas coisas que ele deva prosseguir, e algumas coisas que ele não deve mais fazer. A primeira delas, João, o Rodrigo Caio não pode ser reserva desse time, tá? A poupou, legal, ok, tá explicado. Mas quando o bicho começar a pegar, que é justamente na Libertadores, não dá para imaginar a zaga do Flamengo sem o Rodrigo Caio. Esse é o primeiro ponto na minha visão. Segundo ponto, quando o Bruno Henrique voltar, ele tem que encaixar o time com Bruno Henrique e Gabigol. Quem vai sair do time, aí o Domi que resolva. Porque o que esses caras jogaram no ano passado, você não pode acabar com uma dupla dessa. Você tem que criar um sistema que os dois funcionem. E funcionou. Olha o que esses caras fizeram, é brincadeira. Falamos de seleção brasileira com essa dupla. Teve gente que falou, se o Tite não chamar, o Tite não entende nada de futebol, se não chamar a dupla para a seleção. Então o Domi tem que ficar antenado nisso. E pelo amor de Deus, Domi, Everton Ribeiro na direita. Na direita. É ali que ele rende. Ah, mas ele faz, às vezes ele joga no meio. Na direita. Everton Ribeiro é na direita. Eu conversei com um técnico de um time aí na pandemia, ele falou, se eu tivesse o Everton Ribeiro...